possibilidade de regulamentar o uso recreativo da maconha encontra muita resistência no país. Uma pesquisa recente indicou que 79% dos brasileiros são contra a legalização. Nessa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que durou quase 5 horas, representantes da sociedade civil puderam expressar suas opiniões. Do ponto de vista medicinal, um neurocientista explicou como a planta vem sendo usada há milhares de anos. Esse aqui é uma farmacopeia chinesa chamada palimpsesto. Ela foi uma compilação que foi feita no século I a.C., ou seja, 100 anos antes de Cristo. Ela traz uma compilação de saberes populares de mais de 2.000 anos. E aqui tem o uso medicinal da cannabis para tratar dores severas, para tratar tensão pré-menstrual. Isso aqui é um escrito mais antigo ainda, da Mesopotâmia, traz o uso de maconha para doenças que, na verdade, eram tidas como possessões, né? E que inclui epilepsia, inclui inflamações, dor de cabeça. Isso aqui é um papiro, o segundo papiro mais antigo, o papiro de Ebs do Egito, que traz o uso, inclusive, de tintura, de extração de maconha, como colírio, uma coisa que hoje em dia também é usado para glaucoma. Então, a realidade da maconha tem sido essa por milênios, até em 1937, quando ela foi proibida de uma maneira arbitrária. Eu estou trazendo, na sequência de slides, aí, uma imagem de um artigo que foi publicado em 1843, no periódico científico britânico, a primeira divulgação formal, né, do mundo ocidental sobre as propriedades médicas da cannabis. No caso, era um médico irlandês que estava vivendo na Índia, e um dos casos que ele relata é o caso de uma menina que chegou até ele com 40 dias de idade. Essa menina estava sofrendo crises progressivas de convulsão, e eles tentavam os diversos tratamentos que tinham na época, sobretudo opiáceos, e a menina só piorava, chegando próxima da morte. Chegou a uma situação em que ela tinha uma convulsão seguida da outra. Em setembro começou o tratamento. Em dezembro, olha o que o cara falou, né? A criança agora está num estado de saúde robusta e reconquistou o seu vigor, né, natural, e a sua aparência feliz. Eu vou falar das contraindicações. O efeito da maconha tem um efeito passageiro, dependendo da quantidade de THC, pode causar um problema de memória de curto prazo. Ou seja, se você pedir a pessoa decorar um número de telefone, durante 3 a 6 horas de efeito, ela não vai conseguir, mas isso não vai apagar a memória dela. Claro que se a pessoa fizer um uso abusivo, e ela vai estar o tempo todo sob esse efeito, ela vai ter uma certa redução, mas isso não vai tornar a pessoa uma pessoa estúpida, uma pessoa burra, né? A dependência psicológica pode ocorrer em 9% dos usuários. A maioria das pessoas não desenvolve o uso problemático, e esses 9% são 9% tratáveis, certo? É contraindicado para pessoas que têm alguma doença psicótica em andamento, tem tendência familiar, mas é contraindicado se a cepa tem muito THC e pouco canabidiol. Porque se tiver, porque o canabidiol, ele é bom para quem tem psicose, porque ele inibe a psicose, certo? Jovens em crescimentos e gestantes não devem usar. Os jovens em crescimentos não devem usar, sobretudo, por causa do efeito hedonístico da maconha, que vai seduzir eles e talvez desmotivá-los a outras atividades. Algumas falas aqui vão longe da verdade em termos científicos. Dizer que maconha é neuroprotetor não é verdade, não é verdade. Ela causa disfunção na conexão. Então, isso está sendo dito não por mim, mas pela Nora Volklow, e fácil acesso. Você deu errado. Ou alguém leu errado. Depois eu falo. Se a gente lembrar que a gente é contra, por exemplo, mães que usam álcool e drogas, você, enquanto grávidas, como é que você vai permitir que adolescentes que estão grávidos do seu cérebro, porque o cérebro só se forma aos 21, 23 anos de idade, como é que ele vai usar drogas exatamente para diminuir 10% da inteligência dele?
Ele falou em segundo, senador, que a maconha leva à dependência a 9% das pessoas que usam. Então, no Brasil, estima-se que tem 3 milhões de usuários, tem mais ou menos 250 mil dependentes de maconha. 250 mil pessoas que sofrem por serem viciados no uso da maconha. Ele colocou isso secundário. O dependente químico tem uma pessoa doente, é uma enfermidade. Se ele tiver acesso à droga, ele vai utilizar cada vez mais, comprometendo a sua saúde, a sua vida, seus vínculos, não é? Aumenta a evasão escolar. A gente quer tanto defender a educação, senador, e um dos maiores provocadores de evasão escolar é a maconha, não é? E lá na Suécia e Japão, por exemplo, a política é restritiva. A Suécia liberou na década de 70, mas voltou atrás também. Nós tivemos visitando uma instituição onde já trata de adolescentes em recuperação de drogas. E uma pesquisa que foi feita, ele afirma que 100%, lá dentro dessa escola, 100% das pessoas que estão lá sob tratamento entraram em outros tipos de droga, principalmente o crack, a partir da maconha. E isso nos preocupa. Quero dizer que existem milhares de mães hoje que também sofrem e chegam a amarrar os seus filhos para não usar crack, porque não tem nenhum sistema governamental que possa ajudá-lo. O que se fala hoje em remédio é um passo para destruir esse país. Se maconha fosse bom, nós não estaríamos discutindo isso aqui. Se querem legalizar uma droga, deve-se procurar outros meios, não essa fajada, tentada de convencimento de tratamento de saúde. Vemos aqui uma velha estratégia, né, que aconteceu já no passado. Quando estavam querendo aprovar as pesquisas em células-tronco, trouxeram mães com crianças em cadeira de rodas e essas crianças acharam que seus filhos sairiam andando se aprovassem tais pesquisas em células-tronco. As mães foram enganadas. Não estariam aqui as mães também sendo levadas ao engano? Ou essas mães são ativistas? O uso terapêutico deve ser, sim, utilizado. Agora, temos que fazer isso com o maior cuidado possível. O Dr. Kevin Sabet vai demonstrar que lá nos Estados Unidos, onde vários estados regulamentaram o uso terapêutico, ele vai dizer que boa parte deles são sendo utilizados por pessoas entre adolescentes, inclusive, porque eles continuam buscando no tráfico ilegal, porque é proibida a venda para menores. Então, eles conseguem de amigos que têm a carteirinha. Eu assisti um médico em 5 minutos, uma consulta de $80, por dor nas costas, autorizar a compra de maconha. $80. Aqui também vai ter esse tipo de médico. Então, a regulamentação tem que ser muito bem feita para o medicamento, para quem precisa. Eu gostaria de registrar aqui o meu repúdio total e completo a essa carona que estão pegando para regulamentar não apenas o fim medicinal, mas também o uso recreativo e o comercial. Talvez a gente devesse separar os dois debates. Nós não vamos deixar que ninguém pegue carona, mas também não vamos usar a separação como barreira para impedir a discussão do assunto do recreativo. Nós temos que separar. Mas chega aqui, a proposta que aqui chegou, que não é de origem do Senado, ainda menos minha iniciativa, que entrei nisso porque fui indicado, a proposta veio para os dois. Nós vamos ver os dois. Apenas por uma questão de urgência, nós vamos provavelmente trabalhar primeiro, se o regulamento permitir, o caso medicinal. Mudar a forma como se lida com as drogas é um debate mundial. É o que você vai ver a seguir. A atual política sobre drogas não tem produzido os resultados esperados e tem agravado a situação da violência.